Um caso absurdo de fake news está tomando conta dos debates. Até que ponto pode ir uma página de fofoca? O caso da Jéssica Vitória e do Whindersson Nunes mostra que já está indo longe demais. E o governo federal tá de olho nisso. Quem vai contar os detalhes aí de quais serão as ações, aí as declarações por parte do governo é Ad Ferrer aqui no Plantão do Meteoro. Então, Ad, conta aí pra gente, o que tá acontecendo? Ai, Sofia, a história triste, assustadora, para falar bem a verdade, só para dar um contexto aí para quem não tá por dentro. A Jéssica Vitória Canedo teve conversas fakes com o humorista Whindersson Nunes vazadas na internet e expostas em perfis de fofoca como o Garoto do Blog e Choquei. E só que essas conversas elas nunca existiram, tá? Essas conversas realmente eram conversas forjadas. Ou seja, né, ela foi vítima de uma fake news. E aí, Sofia, o Silvio Almeida, que é ministro dos Direitos Humanos, foi no Twitter para poder falar um pouco sobre esse caso e os próximos passos, né? Em menos de um mês, este é o segundo caso de suicídio de pessoa jovem que guarda relação com a propagação de mentiras e de ódio em redes sociais de que tenho notícia. Tragédias como esta envolvem questões de saúde mental, sem dúvida, mas talvez também e talvez em maior proporção questões de natureza política. A irresponsabilidade das empresas que regem as redes sociais diante de conteúdos que outros responsáveis e mesmo criminosos, abre parênteses, alguns envolvidos na política institucional, fecha parênteses, nela propagam, tem destruído famílias e impossibilitado uma vida social minimamente saudável. Por isso, volta ao ponto. A regulação das redes sociais torna-se um hiperativo civilizatório, sem o qual não há falar-se em democracia ou mesmo em dignidade. O resto é aposta no caos, na morte e na monetização do sofrimento. É, Sofia, outros membros do governo federal também se manifestaram. A Cida Gonçalves, ministra da Mulher, ela fez uma thread no Twitter. Vou ler aqui rapidinho. A morte de Jéssica Vitória Canedo, uma jovem de 22 anos, nesta sexta-feira 22, é mais uma tragédia fruto da irresponsabilidade de perfis nas redes sociais que lucram com a misoginia e disseminação de mentiras, e igualmente da falta de responsabilização das plataformas. É inadmissível que o conteúdo mentiroso contra a Jéssica, que fez crescer uma campanha de difamação contra a jovem, não tenha sido retirado do ar nem pelo dono da página, nem pela plataforma X ao longo de quase uma semana, mesmo depois dos apelos da própria Jéssica e de sua mãe. Minha solidariedade à família, aos amigos, especialmente à mãe de Jéssica. Poucos dias atrás, o perfil de Janja Lula, também no Twitter, ficou dominado por um hacker durante 1 hora e meia que postou dezenas de ataques misóginos contra ela, dentre outras agressões ao presidente. O governo do presidente Lula tem dado prioridade ao combate às fake news e à misoginia. É preciso que haja justiça urgente para a trágica morte de Jéssica e que possamos construir também, em curto prazo, um ambiente saudável e de respeito para as mulheres na internet. Então, Sofia, trazem nessa nova tragédia envolvendo as redes sociais, trazem um debate que já tem sido feito já há quase uma década nesse país, que é a regulação das plataformas das redes sociais, né? Não apenas um marco civil de direitos e deveres, mas uma regulamentação que responsabilize as plataformas, que responsabilize também os donos das páginas. Nós tínhamos aí correndo pelo parlamento o projeto de lei 2630, né, que foi muito difamado, e o PL das fake news sofrendo fake news, né, e ele foi inclusive das próprias engavetado. plataformas, né? Não tem como não lembrar do Google colocando mensagenzinha dizendo que aquilo prejudicaria a internet na sua página principal. Exatamente, é bem isso aí. E com toda essa campanha difamatória e mentirosa contra o PL, ele foi engavetado. Sofia, esse PL, e eu posso falar ele com um pouco mais de conteúdo, porque eu participei do debate desse PL desde 2021, ele vem
desde 2020 para 2021, um debate com diversas partes da sociedade civil, aí grupos do terceiro setor, né, das ONGs, militantes também de redes sociais, parlamentares, as próprias Big Techs e também os veículos, as empresas que são donas de veículos de comunicação de massa em TV, rádio e jornal. Por quê? Porque há interesse em diversas partes da sociedade brasileira algum tipo de regulamentação. As empresas, os veículos de jornalismo, eles já são regulados, né? As empresas de TV têm sua regulação, as de rádio a sua regulação específica, etc e tal. Mas as redes sociais, as plataformas, não, né? E isso veio um debate em cima de como fazer isso sem realmente censurar. E é aí que eu entrei junto com outros militantes na internet para poder falar sobre isso de uma forma a não cercear a nossa liberdade de comunicação. Infelizmente, Sofia, esse projeto foi engavetado e não sei se irá sair da gaveta ou se vão colocar outros projetos, mas esse era o projeto mais debatido sobre fake news, debatido com diversos setores. Com essa situação um pouco complicada mesmo, de narrativas mentirosas, os governistas, os deputados e até mesmo as pessoas que estavam aí militando pelo PL deram um passo para trás para que pudesse restabelecer. Lembrando que esse PL foi votado à sua urgência enquanto aquela época de ataques às escolas, em abril, né, em que crianças estavam morrendo por massacres incentivados dentro de plataformas como o Discord, o X, etc. E aí, com isso, virou essa grande... O governo Lula quer te censurar, etc e tal. E o Flávio Dino acabou tendo que responder uma dessas perguntas na sua sabatina para o cargo do STF. Eu trouxe o videozinho dele respondendo do porquê é importante regulamentar. E por que regulamentar não é censurar, é colocar leis, é diferente. Eu acho que a premissa está errada, senador Flávio Dino, até na fala do senhor mostra isso. Porque o que a gente tem que perseguir são os criminosos, não são os instrumentos. Se alguém usa a internet para cometer um crime, para incentivar suicídio, para cometer qualquer crime que seja, a impunidade é que é o grande problema. As pessoas ficam impunes. As pessoas têm que ser investigadas e punidas na sua proporção. Não é a internet que faz isso, são pessoas que fazem isso. Assim como é equivocado achar que um instrumento, arma de fogo, que gera violência. Não é. A arma não atira sozinha. É um criminoso que usa ela mal, ilegalmente. Esse é que tem que ser punido. Eu queria apenas me valer aqui do direito de tréplica para lhe convidar a uma reflexão. O senhor diz assim, tem que ser perseguidos os criminosos e não os instrumentos. Com todo respeito, senador. Isso anularia a dimensão preventiva das políticas públicas. Se o seu raciocínio fosse correto, o senhor poderia ter em casa uma bomba atômica, uma bomba nuclear. Porque se os instrumentos não interessa a posse dos instrumentos, não haveria prevenção. Se bobear, o Flávio Bolsonaro gostaria de ter uma bomba dessas em casa. E apenas uma atividade puramente repressiva. Ora, eu tenho outro sistema de crenças. Entre esperar uma criança ser violentada e para apurar o crime, eu prefiro prevenir para que a criança não seja violentada. Entre esperar que uma pessoa seja vítima de instigação ao suicídio para apurar quem instigou, eu prefiro lutar para evitar o suicídio. Entre você apurar um homicídio, a política pública, a política legislativa e mesmo o Poder Judiciário deve procurar evitar o homicídio. Aliás, os cânones de direito penal dizem que o direito penal tem uma dupla função. A função repressiva e a função preventiva. E é isso que eu acredito que a regulação cumpre um papel, defendendo inclusive a atuação do Congresso. Porque se você não acredita em regulação, você não acredita no parlamento. Porque... Ok. Temos aí então a fala do Flávio Dino na sabatina, né? E é uma fala que é realmente interessante quando você pensa nessa questão do papel preventivo da lei, que
É algo que talvez seja esperar um pouquinho demais que pessoas como Flávio e Bolsonaro entendam. Exatamente. E a cultura de prevenção, ela é muito complicada de se estabelecer no Brasil, exatamente por causa disso. Assim, a gente é tão acostumado a remediar lá para frente que na hora de evitar que os crimes aconteçam, a gente acha que é um exagero, a gente acha que é uma coisa a mais. As redes sociais, elas, as plataformas, né, elas têm tido aval para fazer muita coisa, Sofia. Inclusive, aceitar que se tenha uma alusão a massacres, a pessoas que cometeram massacres nas escolas dentro dessas redes, porque elas não ferem, né, os termos de uso. No entanto, você fazer esse tipo de manifestação, ela é crime. Logo, os termos de uso da plataforma pouco importa perto de um código penal. É mais ou menos essa a questão, né? E, infelizmente, as redes sociais têm usado seus termos de uso acima da lei. E não é um país a mais, entendeu? Não é um país em que todo mundo convive. Todo mundo convive em países diferentes. Esses países, eles têm leis diferentes e todas as multinacionais têm que se adaptar a essas leis diferentes em todos os países em que atua. Então, as plataformas também têm que começar a pensar de forma global e não apenas centralizar. Vou centralizar aqui nas leis dos Estados Unidos e são essas as leis que eu vou seguir. Ou vou inventar termos de uso, que são termos de uso apenas, né? E não tem aí uma ampla discussão com a sociedade, que é por isso que as leis são leis, né? Porque há discussão com a sociedade. Então, Sofia, o que eu penso aí com esses últimos casos envolvendo as redes sociais, tanto o hackeamento da Janja, que teve o planejamento dentro do Discord, em calls ao vivo, como o caso da Jéssica, esses casos tendem a dar mais pressão para que o poder público responda de alguma forma. E a resposta que se tem é a regulamentação das plataformas. É que essas plataformas passem a ter responsabilidade. Lembrando, o PL 2630, ele não atua no seu discurso. Você não está proibido de fazer um discurso X ou Y. Mas que aquele discurso que você fez, se ele for criminoso, você vai pagar pelas leis, e as plataformas que impulsionaram e receberam dinheiro com aquele discurso criminoso seu vão ser responsabilizadas. É isso que está faltando e é isso o que a regulamentação vem trazer. O que está faltando é que o meio de comunicação, a ferramenta de comunicação e os donos dessa ferramenta não estão recebendo os lucros e não estão recebendo o ônus. Entenderam? É essa a questão. Pois é, outra coisa que me vem à mente aqui, Adi, quando a gente discute isso, é o tamanho do poder que essas plataformas acumularam, né? Elas têm mais poder, mais capital do que muito país por aí. E daí fica, às vezes, até um pouco difícil imaginar como que um Estado, um governo vai conseguir regular uma plataforma que tem mais poder do que esse próprio governo, né? Porque a gente sabe que mesmo governos do norte global aí, a gente viu a questão da Cambridge Analytica, podem ter o seu governo desestabilizado por essas plataformas. Daí, como é que a gente faz essa regulação? Eu não consigo deixar de pensar que é necessário a gente discutir não apenas a regulação dessas redes sociais, mas também o quão grande nós deixamos que empresas de qualquer ramo se tornem, a ponto de que chega um ponto, e isso é uma frase que eu já repeti aqui no Meteoro várias vezes e eu vou continuar repetindo, a gente não tem mais o Estado regulando as empresas, a gente tem as empresas regulando o Estado. Exatamente. E, Sofia, durante esses debates do PL 2630, havia muita gente de esquerda falando: mas o lobby da Globo. Num caso como esse, a gente vai ter lobby de todos os cantos. Todos os interessados fazem lobby em determinadas leis, tá? Todos. Isso não tem como. A diferença é o tamanho do lobby. Se a gente for comparar o tamanho do lobby da Rede Globo com o tamanho do lobby das Big Techs, eu acho que muita gente ia ficar assustada de perceber que a Globo é uma formiguinha perto do lobby das Big Techs. As Big Techs, como tu bem falou, elas têm dinheiro mais do que países.
é o maior lobby do mundo. Eles atuam em todos os países do mundo, praticamente. E eles têm pessoas contratadas para isso. Porque o lobby não é ilegal. O lobby faz parte do jogo, tá? A diferença está realmente em quanto de dinheiro vai ser colocado e o quanto esse lobby das Big Techs tem impedido que elas tenham leis que a regulem, né? Então, quando você vê isso, você vê que tem alguma coisa muito fora, muito desproporcional. E o desproporcional, infelizmente, tá pendendo para o lado das Big Techs. E o lado das Big Techs está pendendo para a extrema-direita. Como? Bom, aí a gente faz um debate muito maior sobre isso. Mas quanto mais radical é o seu discurso, mais ele vai rodar. É assim que funciona o algoritmo. Isso é bem assustador. Mas muito obrigado, Adi. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Tenho a impressão que o caso Choquei não vai parar de ser discutido tão cedo, assim como a regulamentação das redes sociais também não, ainda mais com a aproximação aí das eleições municipais. E é isso, continuem acompanhando a gente aqui para ver os desdobramentos dessa história. Tchau, tchau.